Olá! Hoje vamos conversar com você a respeito do uso excessivo do celular, das telas de uma maneira geral, feita pelos adolescentes. Meu nome é Vanessa, essa é minha parceira Bianca. Nós somos psicólogas e estamos aqui para te dar esse help, para te ajudar a se comunicar melhor com o seu adolescente. Vamos lá? E para iniciar esse papo, eu gostaria de trazer aqui uma pesquisa que foi realizada pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil, que foi avaliado que 85% das crianças e dos adolescentes de 9 a 17 anos utilizam a internet, o que equivale aí a 24,7 milhões de crianças e adolescentes. Então é um número bastante alto, não é, Nessa? E assim, esse dado foi de 2018, então imagine agora que a gente está no início de 2021, vivendo essa pandemia desde 2020, no qual aumentou, eu acredito, né, que tem aumentado bastante aí esse uso por causa das aulas online, porque também ficou que a internet, as telas de uma maneira geral, ficou uma das únicas formas de entretenimento e também de conversar com os amigos. Então, assim, acredito que tem aumentado bastante aí o número de criança e adolescente utilizando a internet. Com certeza, Bia. Ainda mais assim, como você mesma citou, né? Por conta da pandemia, com as aulas online, o celular, o tablet, o computador foi realmente o único meio, né? A internet foi o único meio para a aprendizagem ser possível, né? Ser realizada. Então, com certeza, sim, esse número aumentou bastante. E isso traz realmente muitas dúvidas para os pais de como definir limites, né? De como lidar com todo esse excesso, às vezes, né? Porque o uso da internet e das telas, né, de forma geral, o tablet, o notebook, o videogame, se discute bastante, né? Os efeitos, se é legal, se não é. Mas a gente vai trazer justamente, né, nesse vídeo um pouco dessa discussão, sempre também trazendo os aspectos positivos, né? Como você mesmo. Claro. Temos aí a questão das aulas online, então foi o meio que proporcionou mesmo o aprendizado, então tem muito esse aspecto positivo, né? E também da comunicação, de você falar com o outro, do adolescente, de comunicar com o colega, de fazer videochamada, enfim, né? Tem muitos aspectos positivos, basta com que a gente se reorganize e entre em equilíbrio, né? Para dar tudo certo. Isso. Tudo é a dosagem, é o equilíbrio, exatamente, Nessa. Tudo é a dosagem. Isso mesmo, Nessa. Um outro aspecto positivo são os filmes e seriados. Então, você aí de casa que está nos assistindo, pode ver algum filme, alguma série com alguma temática do universo da adolescência e chamar seu filho para assistir. Vai ser uma oportunidade muito grande para você conversar com ele sobre alguns temas que você considera delicado, difícil, assim como para o seu filho também. Além do mais, ele pode se identificar com alguma cena ou com algum personagem e ver também como uma oportunidade de desabafar, de dizer o que está se passando com ele, como ele está se sentindo, porque às vezes ele não sabe como chegar até você e falar e expressar, então, através daquela cena ou daquele personagem, vai ficar mais fácil para ele, então é uma grande oportunidade para os dois. Isso mesmo, né? Recentemente, a gente, né? Falou assim, para os dois, eu realmente, né, é assim, tanto para o filho, que ele pode enxergar naquela cena, naquele assunto, né, em específico ali, como uma oportunidade de até saber a opinião da mãe, do pai, né, de sondar, para ver se ele pode ou não pode falar, né, como que ele vai falar. Até para os pais também, né, para quem está nos assistindo, de adentrar alguns assuntos que são difíceis, né, como sexualidade, depressão, suicídio, bullying, tem uma série de coisas, né, álcool, drogas, enfim, uma série de coisas que você pode estar ali, assim, conversando, né, dialogando ali como quem não quer nada, entrando no assunto devagarinho também, né, compreendendo o que um tá achando, o que o outro, né, para a conversa fluir de uma forma mais tranquila, né, digamos assim. Isso mesmo, Nessa. Falando de suicídio, eu até lembrei que a gente fez um vídeo sobre o suicídio, falamos sobre uma série bem bacana, que é 13 Razões Por Quê, uma série que fez muito sucesso na época, polêmica demais, até porque alguns pais tiveram um olhar, assim,
mais negativo para a temática, para como foi abordado, dizendo que ali poderia incentivar, estimular o filho de repente a cometer o suicídio, a ver isso como uma solução, mas, entretanto, diante de algumas pesquisas, foram visto que, a partir dessa série, essa discussão tomou uma relevância muito maior. Então, assim, as famílias que assistiram juntos tiveram a oportunidade de conversar com os filhos, dialogar, de tirar dúvidas, do filho também pedir ajuda, entender, olha, isso está acontecendo comigo, então, expressar para os pais. Então, foi bem bacana, assim, foi uma oportunidade ótima para conversar sobre o assunto, até porque não só com o suicídio, mas tem muitas temáticas que precisam serem conversadas para que realmente quebre o tabu, para que as pessoas entendam melhor, para que as pessoas peçam ajuda. Então, tá aí, é uma grande oportunidade de toda essa tecnologia, das telas, de tudo isso, para a gente poder aproximar um pouquinho mais o pai, a mãe aproximar mais do filho, assim como o filho também aproximar dos pais. Isso, sem dúvida, né? Você falou dessa série, Bia, e é uma série, assim, que tem realmente um teor mais pesado, né? Por conta do próprio tema, suicídio. Tem outros temas também, assim, né? Não vou dar spoiler, mas tem outras temáticas também difíceis, né, de serem lidadas. Mas tem outras séries também que são tranquilas, mais leves, são mais gostosas de serem assistidas, né? Como, por exemplo, Gilmore Girls. Ótimo, para assistir. Sim, é uma série Muito antiga, mas, assim, apesar de ser antiga, ela não perdeu a sua importância, né? Porque traz... Ela é bem pertinente, a adolescência. Demais, né? Porque ela traz, assim, o relacionamento de mãe e filha, de neta com a avó e avô, tanto conflitos quanto também, assim, essa parte boa e gostosa, né, dos relacionamentos. Então, assim, é uma série muito tranquila, traz essa questão do estudo, da faculdade, primeiro namorado. Então, assim, nem tudo do universo da adolescência tem que ter esse peso, tem que ser uma coisa, né, difícil. Tem umas séries, é só a gente saber procurar também, que vão trazer essa coisa mais leve, mais tranquila, né? Então, vale a pena dar uma pesquisada. E aí, para além dessas séries e dos filmes, a gente tem que lembrar também que tem muitas outras coisas que a internet acaba nos trazendo de forma positiva, né? Então, temos aí jogos interativos, a gente tem os e-books também, né? Quantas pessoas não leram... hoje ganharam um espaço muito grande. Demais, né? Quantas pessoas não leram mais por conta da pandemia, né? Com os e-books gratuitos também, que o pessoal disponibilizou. Enfim, né? Tem a questão também de alguns sites que tem essa realidade virtual, né? Então, você tem a possibilidade de adentrar ali naquele universo. Alguns museus, né, disponibilizam, assim, para você realmente conhecer. Então, qual a oportunidade que você teria, talvez, né? O seu filho teria de vivenciar aquela experiência, principalmente agora, né, em relação à pandemia. Então, tem realmente esses ganhos, esses benefícios, principalmente quando a gente pensa nessa questão da comunicação, do aprendizado. Então, assim, é muito positivo também, né? A gente precisa olhar para os dois lados da moeda, né, Bia? Isso, com certeza. E, assim, você dizendo sobre essa realidade virtual, eu lembro, assim, quando criança, não tinha internet ainda, para mim, então, eu estudava pelos livros e tal, e ficava ali criando na minha cabeça de como que seria aquilo, né? Então, assim, hoje a pessoa ter essa oportunidade de adentrar ali, de conhecer tudo, então, assim, é muito bacana, né? Quando a gente vai viajar, que a gente monta o roteiro e que a gente já olha ali, por exemplo, o hotel, a rua do hotel que a gente vai ficar, enfim, assim, nossa, são muitos ganhos, realmente. Sim. Agora, para tudo isso ser aproveitado, todo esse bom, todos esses benefícios aí da tecnologia de uma maneira geral, precisa ser ensinado ao seu filho sobre o autocontrole. Sim. Seu filho, ele tem que saber equilibrar as atividades. Principalmente hoje, com as aulas online, ficou, assim, a sobrecarga muito grande em relação ao uso excessivo das telas, porque, assim, as aulas online, aí a forma de entretenimento ficou com jogos, filmes, séries, então, é um uso excessivo. Então, ele tem que saber equilibrar esse uso. Então, se ele souber fazer um uso de forma adequada, não ficar tão dedicado, assim, perder a noção do tempo, de quantas horas ficou ali conectado, né? Isso aí tudo precisa ser orientado.
E assim, para que isso aconteça, para que ele tenha esse uso adequado das redes, do uso da tecnologia, das telas de uma maneira geral, é necessário que também você observe o seu uso. Como é que está isso aí? Porque não adianta não adianta você tentar fazer com que seu filho use de maneira adequada se você não usa, se você fica tempo excessivo no celular. Se você não dedica a outras atividades, até mesmo atividades, programas em família, de chegar e todo mundo ali, por exemplo, à noite, jantar em família, de conversar um pouco de como foi o dia. Se você fica muito tempo trabalhando ou até mesmo usando como entretenimento o seu celular, como é que você vai conseguir passar isso para o seu filho? Porque muito se passa pelo exemplo, não é, Nessa? Com certeza. E como é que vai cobrar também, né? Isso, exatamente. Você vai reclamar, cobrar, se você está apresentando aquele comportamento também do uso excessivo. Além disso, algo importante é você também acompanhar, além do autocontrole, é você também acompanhar a vida do seu filho virtual. Essa vida presencial, talvez você já está acostumada ali a, por exemplo, ir na escola, no esporte que ele pratica, os amigos que ele anda, mas a vida virtual também é importante, como, por exemplo, acompanhar as redes sociais, o que ele posta, os conteúdos, ou seja, os textos, as fotos, enfim, os amigos que estão ali, tudo isso é muito importante. Orientação e presença são 2 pontos importantíssimos. Com certeza, né? Lembrar, assim, que 2020 veio muito para mostrar isso para a gente, né? Que a nossa vida hoje, ela é presencial e online. Então, acho que ficou muito marcado, né? Por esse ano que se passou. Então, você tem que estar muito ligada e ligado na vida do seu filho presencial, né? Mas no online também. Então, como o Bia sugeriu aqui, quais são essas fotos? Quem são esses amigos, né? Que ele conversa na rede social? Quem é que ele troca mensagem, às vezes, ele jogando videogame? Então, assim, é importante estar atento e também, assim, trazendo essas orientações para eles, né? No sentido de, poxa, cuidado com quem você troca mensagem. Será que essa pessoa tem a mesma idade que você? Será que é uma pessoa mais velha? Né? A gente tem que lembrar da pedofilia, que é algo que é, infelizmente, muito comum, né, aqui no Brasil. Verdade. Né? Pensar também nas mensagens com conteúdo mais sensual, mais sexual, fotos íntimas. Isso é muito perigoso, né? Porque realmente traz todo um estereótipo, traz toda uma marca, né, para o adolescente que sofre, né, uma situação como essa. Realmente expõe, né, algo íntimo seu. Então, é muito complicado realmente passar por uma situação assim. Tem que lembrar também do cyberbullying, né? Ficar atento também, poxa, será que meu filho ou minha filha pode estar até praticando cyberbullying? Às vezes a gente só pensa pelo lado da gente, né? No sentido de nós fôssemos sofrer. Mas será que a gente, de certa forma, também acaba praticando isso de alguma forma, né? De trazer esse bullying, só que virtualmente falando. Então, tudo isso você tem que orientar, você tem que conversar. Por exemplo, essa questão das redes sociais. Olhar os comentários. Quem é que está comentando nas fotos da minha filha, do meu filho? Né? Deixa eu ver, são pessoas muito mais velhas, são pessoas da idade dela, da idade dele. Qual é o conteúdo dessas mensagens? Então, é importante você estar atenta. E aí você pode até estar se perguntando, poxa, mas como é que eu vou fazer isso, né? Realmente tem que despender um pouquinho de tempo para isso. Tem alguns aplicativos também que você pode, né, utilizar. Essa questão, por exemplo, do tempo, de trazer realmente para a rotina da família, né, para a rotina do seu filho. Qual o tempo que você vai passar na rede social? Qual o tempo que você vai passar no videogame ou assistindo filme? Então, assim, estabelecer, organizar, isso tudo conversando, né? Não é que você vai impor, mas que você vai conversar com seu filho, com a sua filha e estabelecer, né? Para que ele... Eu percebo também, Nessa, que assim, às vezes, por exemplo, aí o pai ou a mãe reclama o filho, olha, quando alguém estiver conversando com você, você tem que deixar o celular e olhar nos olhos. Mas muitas vezes esse pai e a mãe não faz isso. Verdade. Às vezes o adolescente vai conversar e o pai ou a mãe está ali preso no celular ou no computador, que seja, não dá a devida atenção. Com certeza. Então, por isso que, mais uma vez, a questão, né, do exemplo aí fica como uma ressalva para ter essa atenção. Isso é muito fundamental, né? Então, assim, ter também esse cuidado de trazer essa rotina também, né? Já que é uma coisa que realmente faz parte, não tem jeito, não tem como a gente fugir, e a gente já falou aqui que é também muito positivo,
mas saber estabelecer isso, né, com a ajuda do seu filho, né, na verdade você ajudando ele a estabelecer isso dentro da rotina, para ele conseguir ter esse autocontrole, né, como o Bia colocou, para que ele mesmo consiga gerenciar a vida online e a vida virtual, a vida online e a vida presencial, né? Então, para que ele vá crescendo e vá conseguindo ter essa responsabilidade, né, que é uma coisa que vai sendo desenvolvida aos pouquinhos. Isso mesmo, Alessa. Então, por isso que é bem importante ensinar como o adolescente se comportar na internet. Então, você precisa passar essas orientações. Inclusive, alguns especialistas sugerem que alguns pais façam contratos e colocar no contrato o que pode, o que não pode usar, por quanto tempo usar, e colocar as penalidades caso esses adolescentes não sigam, né, o que está ali pré-determinado naquele contrato. Assim como também sugerem que é um tema, assim, bastante polêmico, que é uma questão, na verdade, bastante polêmica, que é o ter a senha desse adolescente. Alguns pais são contra, outros a favor, adolescentes da maioria são contra, né? Porque consideram uma invasão de privacidade. Então, assim, não tem o certo ou errado, é uma sugestão a depender da idade, maturidade, responsabilidade, necessidade, enfim, da rede social, muita coisa vai influenciar nessa decisão, mas que de qualquer forma seja algo, como é que eu posso dizer, consentido, né, do adolescente, então algo muito bem esclarecido do porquês e tal, mas é algo que cada um tem a sua realidade, então cabe avaliar por esses pontos que eu trouxe aqui. Mas uma coisa você não deve se esquecer, que você é responsável pelo bem-estar, segurança e crescimento do seu filho. Isso, tanto na vida, né, presencial quanto no online. Isso, exatamente. Tem que ter realmente esse suporte, esse apoio, né? Como o Bia colocou aí também. Quem sabe, né, rola aí um contrato, uma troca aí de senha, né? No sentido, assim, de compartilhar essa senha. Claro, lembrando, né, a idade, para ver se isso também, né, se seu filho ou a sua filha está confortável com essa medida. Se também se precisa, né, disso tudo, assim, se realmente precisa, porque acaba que vira algo mais, como é que poderia dizer? Mais mercantil, né, Bia? Você não tem essa impressão no sentido, assim, né, o contrato, algo assim mais sério, né? Eu acho que a depender da relação que você tem com seu filho, cabe ou não, né? Até do nível de confiança dele que vocês têm. Cada caso é um caso, exato. Cada caso é um caso, né? Aí são sugestões. Então, você vai ver se aplica na sua realidade ou não. Ou não. Então, só você para saber aí se realmente é uma sugestão válida ou não. Então, a gente já comentou aqui, né, sobre esses pontos positivos que a internet traz, né, que as telas, de certa forma, nos trazem, né, assim, não só para os adolescentes, mas para a gente também como adulto, mas também tem os prejuízos que a gente precisa colocar, né, para que você fique ciente, né, provavelmente você já sabe muitos dos que a gente já vai colocar aqui, mas é bom dar essa reforçada, dar essa lembrada. Claro. Então, existe muita uma influência, né, no aspecto mesmo emocional. Então, assim, da gente pensar, muitos adolescentes ficam mais vulneráveis à ansiedade, à depressão, distúrbio de imagem corporal, até a própria questão, assim, da autoestima também fica um pouco mais, né, vulnerável, fica mais mexida. Então, tudo isso você tem que estar ali, sempre de perto, acompanhando, para ver se realmente essa rede social, né, se esse uso das telas como um todo está sendo positivo ou se já está trazendo prejuízos. Então, outra questão também que influencia bastante é em relação ao comportamento até em casa, às vezes, né? No convívio mesmo familiar. Então, às vezes, o seu filho ele se afasta muito, né? Porque tá ali o tempo inteiro no jogo, no filme ou com os amigos, e aí esquece, né, de socializar com você, com os outros irmãos. Então, também isso pode acontecer porque os conflitos, né, ampliam devido talvez a baixo desempenho escolar, que às vezes é muito comum, né, que eles se voltam tanto para essa parte boa e positiva, né, porque realmente o jogo é muito prazeroso, conversar com um amigo é muito prazeroso, assistir filme também é, e aí vai esquecendo, né, da escola, das obrigações, e aí vão se gerando realmente, né, vai gerando realmente aí muitos conflitos,
né, em casa, e que isso, né, já traz realmente aí muitos prejuízos, né, que vão interferir não só na vida do adolescente, né, pessoalmente, assim, para ele, mas para todos vocês que fazem parte aí, né, dessa família. Isso mesmo, Nessa, ótimo. Outros pontos que a gente pode falar aqui em relação aos prejuízos é até os problemas físicos, porque assim, como fica muito tempo ali, por exemplo, usando o celular na mesma posição, muitas vezes a cabeça projetada mais para frente, mais para baixo, né, para ficar ali acessando o celular ou tablet, o que quer que seja, ali pode apresentar depois dores, dor de cabeça, dor no pescoço, até mesmo um movimento repetitivo, seja no videogame, seja no celular. Tem gente que relata que sente dormência, que tem que deixar um pouco de lado, assim, para poder voltar, né, ao normal, a mão. Então, a gente pode verificar também esses problemas, além de que esse uso excessivo, muitos adolescentes acabam deixando de lado a atividade física, contribuindo aí para um aumento da obesidade nessa faixa etária da adolescência. Então, assim, até isso, quer dizer, acaba repercutindo aí. Além disso, estatísticas... Saiu não. Calma aí. Além disso, foi realizado pesquisas que foi observado que aumentou bastante os distúrbios de sono nessa faixa etária da adolescência, justamente porque não tinha uma rotina em relação ao tempo de uso, principalmente à noite, então muitos ficavam aí ligados à noite, porque provoca o uso, as luzes e tudo mais, o uso excessivo, ali acaba que tem uma estimulação cerebral muito grande, então muitas vezes o adolescente fica ali inquieto, agitado, então com isso os níveis do hormônio do sono vão reduzindo, provocando aí alguns distúrbios de sono, como a insônia, por exemplo, né? E aí, com isso, com esses distúrbios de sono, vai repercutir na atenção, memória, concentração, foco, humor, né? E por aí vai, essa bola de neve de problemas devido ao uso excessivo das telas. É verdade, essa bola de neve, ela só vai realmente aumentando, né, Bia? E para você ver como é interessante pensar, assim, que tudo vai influenciar, todas as áreas da vida, né, do adolescente. O aspecto emocional, o aspecto da interação social, familiar, a questão física, cognitiva. Então, assim, realmente tudo está interligado. E se existe esse excesso, vai existir um problema, né? E aí, em todos os campos da vida dessa pessoa, né, do seu filho. Então, por isso que é importante você estar atenta, né, ou atento, né? A gente está aqui falando tanto para pais quanto para mães. Então, é preciso ter esse olhar aguçado e trazer realmente algo mais rígido no sentido assim de colocar realmente essas redes sociais ou essas telas de forma mais na rotina, de forma mais estratégica, mais organizada, né? Para que o seu filho também consiga se organizar, para que ele vá adquirindo essa responsabilidade aí, né, ao passar do tempo. Então chegou agora o momento mais esperado, né? Que a gente sabe que é o momento das dicas. Né, Vanessa, Bia, o que vocês vão me falar aí para eu poder colocar em prática, para poder ajudar aí a minha vida, né? Para poder ajudar a trazer essa dinâmica, né, mais tranquila aí para o relacionamento de vocês, né? Então a primeira dica é justamente você definir com o seu filho, né, com a sua filha, qual o tempo que ele vai passar, o que ela vai passar no celular, no jogo, no computador, assistindo aí a Netflix. Enfim, estabelecer o tempo, né, para cada coisa. Então, por exemplo, a gente sabe que um jogo de videogame, né, ele não vai jogar, ou ela não vai jogar em meia hora. Não existe isso, né? A gente sabe que não dá tempo. Então, o tempo para o videogame vai ser diferente, por exemplo, do tempo de um filme, que vai ser diferente de um tempo de ficar ali batendo papo. Então, tudo isso vocês têm que se organizar, têm que conversar e entrar em um consenso. Conversado, né? Não é nada imposto, não. Então, outra coisa também muito importante, definir os locais. Por exemplo, né, na hora ali da refeição, vocês estão ali juntos, a família toda, vale ou não vale o uso, né, do celular ali na mesa? Você tem que estabelecer isso aí, né, algo que você precisa ver se cabe ou não cabe. Lembrando que o exemplo é fundamental. Não vale proibir o filho enquanto que você está ali, né, mandando uma mensagenzinha ou outra, né, para os amigos, para o trabalho. Então, tem que ter uma coerência aí. Então, antes de dormir, por exemplo,
né, a gente já colocou aqui que vai afetar o sono. Será que está afetando de fato? Será que está atrapalhando o rendimento escolar? Porque a gente sabe, né, que o sono ele é fundamental, é importantíssimo para o aprendizado. Porque ali, naquele momento do sono, né, que a memória do seu filho, né, tudo vai ser condensado. Que as informações, elas vão se consolidar. Então, e que vai ser fundamental para o outro dia, né, para ele ter essas informações para usar e para botar essa aprendizagem em prática. Então, tem que analisar tudo direitinho para definir não só o tempo, como os locais também aí, né? As situações que pode ou não pode usar. Exatamente. Lembrando também da escola, né, Nessa? Sim. Porque mesmo que a escola tenha a regra de não usar o celular, mas assim, em casa é importante que você reforce o seu filho. Tem escola que permite que leve o celular, mas é bom você educar o seu filho em relação a esse uso na escola, de usar só nos intervalos, não deixar isso só para a escola. Claro, a escola vai fazer isso, mas se você reforçar em casa, vai estar contribuindo para que o seu filho consiga administrar essa questão do controle mesmo em relação a esse uso, para não estar prejudicando o seu rendimento na escola. E atrapalhando o professor também. Toda a dinâmica, né? Toda a dinâmica. Como segunda dica, a gente pode pensar aí em você estar indicando alguns filmes, séries, aplicativos, e-books que sejam educativos, que sejam bacanas, interessantes, que realmente vão ter uma repercussão positiva aí no crescimento saudável do seu adolescente. E como a gente colocou no início do vídeo, é importante que você também assista junto, que esteja junto, compartilhando esse momento para aproveitar para conversar, dialogar, discutir assuntos sérios, entender como é que seu filho pensa sobre esses temas delicados, enfim. E também você propor ao seu filho atividades longe das telas. Tem famílias que gostam de reunir para jogar Uno, jogar damas, xadrez, enfim, né, fazer passeios, a gente está em pandemia, mas assim, pensar o que poderia dentro dessa perspectiva, para estar saindo um pouco dessas telas, então isso é bem importante. Isso mesmo, né, ter criatividade nesse momento é fundamental, né? Isso, exatamente. E a nossa terceira dica é você orientar o seu filho, justamente assim, para ele ter um critério do que ele vai postar, né? Então, poxa, será que essa foto, será que esse texto que eu estou escrevendo, eu vou me arrepender depois? Será que o que eu quero causar com isso, né? Qual é o impacto que eu quero causar? Será que é um impacto realmente positivo? Será que isso que eu estou escrevendo, isso que eu estou postando, vai afetar negativamente alguém ou a mim mesmo? Então é importante trazer essa reflexão, porque às vezes, assim, às vezes não, né? A adolescência ela é muito marcada pela impulsividade. Então, naquele momento ali, ele estava se sentindo bem, quis postar aquilo que ele escreveu, ou aquela foto que ele tirou, ou ela tirou, e depois vem aquele arrependimento, né? Então, é interessante já pontuando, para sempre ter um critério de. Talvez um bom critério seria: eu vou me sentir bem depois, né? Até porque, né, isso é importante lembrar que, assim, muitas vezes esse adolescente posta determinados conteúdos e não está preparado emocionalmente, psicologicamente, para as críticas. Sim. Não é? Então, assim, por isso que tem que pensar bem. Será que, assim, eu vou saber enfrentar caso alguém seja contra o que eu estou postando, caso alguém critique, enfim. Verdade. E às vezes também, Bia, até, assim, pode estar até trazendo alguma coisa negativa para uma outra pessoa, né? Ofendendo alguém, às vezes não é nem o intuito, mas pode causar, né? A depender da postagem, pode trazer realmente, assim, um mal-estar, né? Um constrangimento, né? Talvez aí com outras pessoas que estão ao redor dele. Então, trazer esse senso de responsabilidade para o que vai ser postado é muito importante, tem que ser aprendido já desde cedo. Exatamente, perfeito. Ótima dica essa. Bom, como quarta dica, a gente tem aí que você deve controlar os gastos, estabelecer alguns limites, vamos assim dizer, para os gastos gastos extras relacionados a jogos, a acessórios, a aplicativos, porque tem muito adolescente que tem acesso fácil ao cartão do pai, da mãe, então, exatamente, e aí acaba usando de uma maneira não, como é que eu posso dizer,
não controlada e consciente, né, daquilo ali. Então, assim, às vezes até consciente, mas sem pensar nesses prejuízos maiores lá na frente, não é, Nissa? Isso mesmo. Então, é importante estabelecer aí o controle desses gastos. E aí, você falando sobre isso, Bill, eu até lembrei, assim, de algo pessoal, né, uma situação pessoal, que aconteceu com a minha mãe e com o meu sobrinho, né, no caso, a avó dele, né? E aí, realmente, avós têm mais flexibilidade, né? São mais maleáveis nesse sentido. E utilizou o cartão, né, da minha mãe para poder realmente fazer algumas compras relacionadas a jogo e realmente deu uma super, assim, foi algo bem acima do esperado, né? Digamos assim. Então, tem que ter essa conversa, né? Então, se você é mãe ou pai, você tem que conversar também com as pessoas que estão ao redor do seu filho, né? Com os avós, com os tios, para essas pessoas também estarem atentas e ligadas no que pode, no que não pode, para trazer esse senso de responsabilidade também para todo mundo, né? Porque às vezes essas outras pessoas que estão ao redor pode trazer aí um certo prejuízo, né? Por não terem realmente dificuldade em lidar, né, com o adolescente, ou querer às vezes agradar demais. E aí, às vezes, fica assim, né, nesse prejuízo. É verdade. Então, é importante ter cuidado aí. E agora, que dica nós estamos já, Bia? Quinta dica. Vamos para a nossa quinta dica. Isso, são muitas dicas hoje. É verdade. Não deixa de anotar, gente. Isso, para você ver, a gente aqui eu já fiquei assim, meio esquecida só de pensar, então, para você então, que está consumindo esse conteúdo, importante anotar. Então, a nossa quinta dica é justamente para você conversar e combinar com o seu filho ou a sua filha as consequências que vão acontecer caso ele ou ela, né, não cumpra o que foi estabelecido aí como regra. Então, todo comportamento ele vai ter uma consequência, né? É importante que você coloque isso para ele ou para ela, né? Que vocês definam de antemão, né? Tem que estar tudo combinado. Não é assim, de repente ele não cumpriu, ela não cumpriu, e aí você cria ali do nada, né? Uma punição, uma consequência negativa. Então, conversa, né? Estabelece junto o que ele tem que fazer, quais os horários, como a gente já falou anteriormente. E aí também já coloca, olha, se você não cumprir, infelizmente, né, você vai ficar sem o jogo, talvez, por esse dia, ou você vai poder jogar no outro dia, ou você só vai ter acesso enquanto você me mostrar as atividades feitas. Então, assim, converse, estabeleça, né? Importantíssimo. E nossa sexta e última dica é justamente para você utilizar alguns aplicativos, né? Estamos aí na era dos aplicativos, ao seu favor, para te ajudar nessa árdua luta que é realmente ter o controle, né, sobre essa questão aí das redes sociais, da internet, do controle de tempo, né, em relação às telas. A gente sabe que é difícil controlar esse uso excessivo das telas, até porque elas fazem parte do nosso dia a dia. Então, a gente apresenta várias dificuldades nesse controle, até da gente mesmo, né? A gente está falando dos adolescentes, mas lembrando que isso também acontece com a gente, essa dificuldade da gente frear um pouco, da gente saber utilizar de forma moderada, equilibrada. Mas, assim, se você aí ouvir bem o nosso vídeo, se colocar em prática tudo que a gente conversou aqui hoje, essas dicas, você já vai estar no caminho. Lembrando do seu exemplo, como a gente colocou aqui no vídeo, que é muito importante, exato, é fundamental você se ater em relação ao seu uso com as telas, né, se realmente é excessivo, se está sendo equilibrado, para você poder dar esse exemplo e poder cobrar do seu filho de uma forma mais fidedigna. Porque se você faz uso excessivo e cobrar do seu filho, ou exigir que ele use de maneira equilibrada e moderada, fica difícil. Então, o seu exemplo conta muito. Então, tente colocar em prática tudo que a gente conversou, o que a gente colocou aqui como dica, para ver se facilita o seu convívio com o seu filho em relação a vocês serem mais próximos, a vocês aproveitarem esse lado positivo de toda essa tecnologia, da internet, e, ao mesmo tempo, usar isso, né, de maneira bem equilibrada. Isso, né? Sempre assim, a favor, né, Bia? Isso, exatamente. E a gente espera que você consiga colocar essas dicas em prática, né, que sejam realmente importantes para você, que tenham uma funcionalidade.
Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de compartilhar com outros pais, com outras mães, que também têm adolescentes, que também estão passando por essas dificuldades. Até que tem crianças, né? Acho que seria interessante também, porque né, esse excesso de telas deve ser evitado na própria infância, né? Que já é algo ali construído lá atrás. Então, também comenta aqui se você curtiu, se você está gostando, se está fazendo sentido para você essas dicas, que aí a gente vai, né, trocando ideias e se comunicando. Esse feedback seu é muito importante para nós. Então, a gente fica por aqui e até uma próxima.